Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Mello. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Esta é a primeira parte do episódio sobre os atos processuais. A proposta aqui é compreender o que são os atos processuais, como se distinguem dos demais fatos jurídicos que ocorrem no processo, quem são os seus agentes, como se classificam, qual o papel da forma nesse contexto e, por fim, o que o direito processual contemporâneo chama de negócios jurídicos processuais. Vamos pelo conceito. O processo se apresenta, no mundo do direito, como uma relação jurídica que se estabelece entre as partes e o juiz e se desenvolve por meio de sucessivos atos de seus sujeitos, até o provimento final destinado a dar solução ao litígio. Inicia-se, desenvolve-se e encerra-se o processo por meio de atos praticados ora pelas partes, ora pelo juiz ou seus auxiliares. Há ainda acontecimentos naturais, não provocados pela vontade humana, que produzem efeitos sobre o processo, como a morte da parte, o perecimento do bem litigioso, o decurso do tempo, etc. Por isso, a doutrina ensina que o processo é uma sequência ordenada de fatos, atos e negócios processuais. E o que é, afinal, um ato processual? Fato processual seria todo acontecimento natural com influência sobre o processo. Agora, ato processual, toda ação humana que produza efeito jurídico em relação ao processo. Distinguem-se dos demais atos jurídicos pelo fato de pertencerem ao processo e produzirem efeitos jurídicos direto e imediato sobre a relação processual, seja em sua constituição, desenvolvimento ou extinção. Para se ter ato processual em sentido próprio, portanto, é necessário que o ato tenha sido praticado no processo, com um efeito imediato sobre ele e que somente possa ser praticado no processo. Sobre as características dos atos processuais. Os atos processuais apresentam duas características que os distinguem dos demais atos jurídicos: a unidade de finalidade e a interdependência. Todos os atos de todos os sujeitos do processo se voltam para um único fim: a prestação jurisdicional. Todos têm o propósito de preparar e atingir o provimento judicial com que se dará solução ao conflito reproduzido em juízo pelo pedido da parte. E mais, todos esses atos se integram dentro de uma só relação jurídica dinâmica, formando uma cadeia, de modo que nenhum pode ser isolado dos outros para sujeitar-se à interpretação que não leve em conta sua posição diante dos demais. Todo ato praticado no processo influi nos que o sucederão, ao mesmo tempo em que sofre influência dos que o precederam. Sobre os agentes dos atos processuais. Não apenas as partes praticam atos processuais. Também o praticam o órgão jurisdicional e seus auxiliares. Isso porque o processo, na sua função instrumental de realizar a tutela jurisdicional, só alcança o seu desígnio mediante conjugação de atividades e esforços dos próprios litigantes e dos órgãos judiciários.
Tanto os atos das partes quanto os do juiz, dos auxiliares e dos demais participantes da relação processual se destinam a preparar a solução jurisdicional e todos são atos processuais. Não raras vezes, terceiros estranhos à controvérsia são convocados a praticar atos decisivos para que o processo atinja seu objetivo, como, por exemplo, nos casos de exibição de documento, de testemunhos, de laudos periciais, etc. Se os atos desses terceiros produzem eficácia direta e imediata sobre o desenvolvimento do processo e influem sobre o seu desfecho, também devem ser considerados atos processuais. Em síntese, ato processual é o ato jurídico emanado das partes, dos agentes da jurisdição e de terceiros ligados ao processo, suscetível de criar, modificar ou extinguir efeitos processuais. Avançando, como o processo pode ser analisado sob dois ângulos distintos, o da relação jurídico-processual e o do provimento, também os atos processuais podem ocorrer no plano do processo e no plano apenas do procedimento. No plano do processo estão os atos que buscam diretamente a consecução da composição da lide, como a petição inicial, a citação, a contestação, a produção de provas e a sentença. No plano meramente procedimental, há atos que somente refletem sobre o rito sem influir na relação processual ou no encaminhamento do feito rumo à solução do litígio. É o que ocorre, por exemplo, quando as partes ajustam uma ampliação ou redução de prazo, aditam uma audiência por acordo, convencionam substituir um rito especial pelo ordinário ou prorrogam a competência de um juiz por ausência de declinatória de fórum. Sobre a classificação dos atos processuais. Não há, na doutrina, um conceito quanto à classificação dos atos processuais. A divergência se dá entre os que preferem critérios objetivos e os que se orientam pela visão subjetiva, baseada no sujeito que o praticou. A classificação objetiva, considerada por parte da doutrina a mais satisfatória, distribui os atos do processo segundo três momentos essenciais da relação jurídico-processual: o nascimento, o desenvolvimento e a conclusão do processo. Por ela, os atos processuais são atos de iniciativa, destinados a instaurar a relação processual, como a petição inicial. Atos de desenvolvimento, que movimentam o processo, compreendendo atos de instrução e de ordenação. E atos de conclusão, que são os atos decisórios do juiz ou os dispositivos das partes, como a renúncia, a transação e a desistência. A classificação subjetiva, adotada pelo Código de Processo Civil, agrupa os atos processuais em atos das partes e atos dos órgãos jurisdicionais. O próprio Código acrescenta uma terceira categoria, os atos do escrivão ou do chefe de secretaria. Embora incompleta, pois outras pessoas também praticam atos no curso do processo, essa classificação é a mais empregada por atender melhor a critérios de ordem prática e as exigências didáticas. Sobre a forma dos atos processuais. Forma é o conjunto de solenidade que se devem observar para que o ato jurídico seja plenamente eficaz. É por meio da forma que a declaração de vontade adquire realidade e se torna ato jurídico processual. Os atos processuais são, em regra, solenes. Subordinam-se à forma escrita,
termos adequados a lugares e tempos expressamente previstos em lei. A experiência demonstrou que as formas são necessárias no processo, tanto ou mais que em qualquer relação jurídica. Sua ausência acarreta desordem, confusão e incerteza. Isso não significa, porém, que todo excesso formal deva ser tolerado. A virtude está no meio termo. A forma é valiosa e imprescindível na medida em que se faz necessária para garantir aos interessados o proveito a que a lei procurou visar com sua instituição. E, Guilherme, qual é o padrão adotado pelo Código atual? O Código faz prevalecer, de maneira clara, a substância e a finalidade do ato processual sobre a forma. O artigo 188 dispõe que os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir. E mais, ainda quando houver exigência de determinada solenidade, considerar-se-ão válidos os atos que, realizados de outro modo, preencham a finalidade essencial. Para o Código, portanto, a inobservância da forma não é causa de nulidade, a não ser que dela tenha resultado a não consecução da finalidade do ato. Há uma exceção importante. Quando o texto legal combinar expressamente a pena de nulidade para inobservância de determinada forma, como no caso das citações, por exemplo, não incide a regra liberal do artigo 188. O ato não produzirá eficácia jurídica, ainda que a ciência da convocação tenha chegado ao réu. Lembrem-se, porém, que é possível suprir o ato solene viciado por outro que proporcione efeito processual dele esperado. O exemplo clássico, na linha da citação, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado para se defender supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do artigo 239, parágrafo 1º do CPC. O processo contemporâneo está, portanto, comprometido com a funcionalidade. Os atos processuais se legitimam antes pelos resultados alcançados do que pelo rigor das formas procedimentais prescritas. Sobre a publicidade dos atos processuais. Um dos princípios fundamentais do processo contemporâneo é o da publicidade de seus atos. São públicos os atos processuais no sentido de que as audiências se realizam a portas abertas, com acesso franqueado ao público, e a todos é dado conhecer os atos e termos do processo, obtendo traslados e certidões a respeito deles. Há, porém, casos em que, por interesse de ordem pública ou pelo respeito que merecem às questões de foro íntimo, o Código reduz a publicidade dos atos processuais apenas às próprias partes. Verifica-se, então, o procedimento em segredo de justiça. O artigo 189 do CPC elenca os feitos sujeitos a essa restrição. Aqueles em que o exija o interesse público ou social, os que versarem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, aqueles em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade e os que versarem sobre arbitragem, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juiz.
Nesses processos sigilosos, o direito de consultar os autos e de pedir certidões é restrito às partes e aos seus procuradores. Terceiros podem, excepcionalmente, requerer certidão apenas do dispositivo da sentença, mediante demonstração de interesse jurídico ao juiz. Sobre os meios de expressão dos atos processuais. O processo compõe-se de atos jurídicos que correspondem a declarações de vontade. Sua exteriorização se faz pela linguagem, oral ou escrita. As petições às partes, geralmente, são escritas, mas há atos processuais orais, como o pregão, nas astas públicas e as audiências de instrução e julgamento. Esses atos orais devem, contudo, ser reduzidos a termo pelo escrivão para sua documentação nos autos. Para todo e qualquer ato do processo, há uma linguagem oficial e obrigatória, o português. Se pretende juntar aos autos documento redigido em língua estrangeira, deverá a parte providenciar sua versão para o português, tramitada por via diplomática, pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado, nos termos do artigo 192 do CPC. Encaminhando-nos para o encerramento dessa primeira parte, vamos tratar dos negócios jurídicos processuais. O Código de Processo Civil de 2015 adotou a teoria dos negócios jurídicos processuais, conferindo certa flexibilização procedimental ao processo, de modo a dar maior efetividade ao direito material discutido. A norma central está no artigo 190 do CPC. Para que a alteração convencional do procedimento seja válida, 3 requisitos devem ser preenchidos. A causa deve versar sobre direitos que admitam autocomposição, as partes devem ser plenamente capazes e a convenção deve limitar-se aos ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das partes. O ajuste pode ocorrer antes ou durante a marcha processual. Gravem o limite. A convenção das partes jamais pode atingir os poderes conferidos ao juiz. Não é dado às partes, por exemplo, a possibilidade de vetar a iniciativa de prova do magistrado, afastar o controle dos pressupostos processuais e das, entre aspas, condições da ação, ou qualquer outra atribuição que envolva matéria de ordem pública inerente à função judicante. O juiz, no exercício de sua função de gerenciar o processo, deve controlar a validade dessas convenções, de ofício ou a requerimento, recusando-lhes a aplicação nos casos de nulidade, de inserção abusiva em contrato de adesão ou quando qualquer das partes se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade, incluindo a negociação prévia ao processo sem assistência de um advogado. Anoto, em adendo, que o Código admite ainda que as partes e o juiz, de comum acordo, fixem calendário para a prática dos atos processuais. Uma vez fixado esse calendário, vinculará a todos os sujeitos processuais e só se admitirá sua modificação em casos excepcionais, devidamente justificados. A lei dispensa, inclusive, a intimação das partes para os atos e audiências cujas datas já constem no calendário, medida de economia processual evidente. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Nocturne, de Thames at the Battersea, de James McNeill Whistler.
Se você gostou deste episódio e do conteúdo deste podcast, peço que considere seguir o programa na plataforma de sua preferência e avaliá-lo com 5 estrelas. Agora, os ouvintes do podcast recebem desconto sobre todas as obras que eu escrevi e participei publicadas na editora Totti. Na hora de finalizar a sua compra, utilize o cupom PROCESSOCAST15 para garantir o desconto. O cupom é por tempo limitado. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.